Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer essa linda formacinha. Ela tem a tampa, tá? E ela ficou assim, ó. Olha que coisa mais fofa, gente. Ela ficou num tamanho ótimo, tá? Ela ficou assim, ó, com a altura, a altura dela ficou de 10 centímetros, tá? O comprimento aqui ficou com 20 centímetros e aqui na largura 15 centímetros, tá? Ficou uma medida muito boa. A gente vai estar precisando, para fazer essa formacinha, a gente vai precisar desse corinho aqui, para estar fazendo o detalhe aqui do biscuit, tá? A gente vai precisar de uma alça de 25 centímetros, a alça, que é essa daqui, ó, tá? 25 centímetros, a alcinha. A gente vai estar precisando de um biscuit do tema safari, agulha. A gente vai precisar de palitinhos de churrasco, esses aqui, tá bom? Que eles vão dar firmeza na nossa tampa. Depois na videoaula vocês vão estar aprendendo como fazer para dar essa firmeza, para ela ficar firminha assim, ó, tá? Para ficar mais fácil. A tesoura, a cola pega mil, a agulha de tapeçaria. Certo? Eu utilizei o fio de malha cor amarela, na cor branca e na cor marronzinha clarinha, tá certo? Se você gostar do vídeo, curte, comenta, compartilha com seus amigos. Me acompanha também no meu Instagram, Ateliê Thalita Shimizu. Eu tô sempre postando coisas lá, tá bom? Espero que vocês gostem do passo a passo. E bora lá crochetar comigo? Vamos fazer então a nossa formacinha. A gente vai começar com um nó corrediço, tá? Um nó corrediço. E depois a gente vai fazer 17 correntinhas, tá? Pode ir fazendo as suas aí, que eu vou fazer as minhas aqui e já volto pra gente continuar o nosso trabalho, tá bom? Fiz as minhas 17 correntinhas, agora a gente vai voltar fazendo um ponto baixo para cada correntinha dessas, tá bom? Só cuida para não deixar a correntinha torta, senão vai ficar errado. A gente vai fazer em cima dessas perninhas aqui, tá bom? Esse primeiro aqui a gente vai ignorar e a gente vai começar nessa segunda. Então, a gente vai ter um total de 16 pontos baixos, tá? Aí, procura deixar o seu ponto baixo numa altura boa, tá? E sempre na mesma altura um do outro. Dá uma esticadinha assim. E aqui também. Nessa aqui não deixa muito largo, senão fica feio o trabalho, né? Mas também não deixa muito justo, senão ele não vai... ele vai ficar todo troncho, tá? Eu vou fazer aqui os meus 16 pontos baixos e já volto com vocês. Fiz os meus 16 pontos baixos e ficou assim, ó. Você pode dar uma ajeitadinha aqui, tá? Agora, a gente vai fazer uma correntinha pra tá virando o trabalho, tá? A gente fez assim, agora a gente vai virar o trabalho do avesso, tá bom? Esse primeiro ponto aqui, ó, a gente vai ignorar ele, tá bom? Depois eu explico o porquê. Esse primeiro ponto a gente vai ignorar e vai começar fazendo aqui, tá? E a gente vai trabalhar com ponto baixo centrado, pra nossa base ficar mais firminha. E fica mais fácil pra cliente tá transportando a formacinha, tá? Então, ponto baixo centrado, você vai ver aqui essas duas perninhas aqui e uma correntinha aqui em cima. Uma cordinha aqui em cima e as duas perninhas aqui. O centro do ponto é aqui. Aqui atrás, ele vai ter que sair no meio também. Aqui, ó, aqui tem um Vzinho e aqui tem outro, tá? Esse é o centro do ponto baixo. Agora, a gente vai puxar o fio pra frente e vai finalizar o ponto baixo. A gente vai fazer um ponto baixo pra cada ponto de base, tá bom? Faz os seus aí e depois eu volto aqui pra gente dar continuidade no trabalho, tá bom? Já volto. Aqui, terminei os meus pontos. A gente vai acabar sempre com 15 pontos aqui, porque a gente ignorou o primeiro ponto baixo aqui, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O 16º ponto, que são 16, né? A gente tem que terminar a nossa carreira com 16 pontos. O 16º a gente vai fazer aqui, ó, na perninha da última correntinha que a gente fez lá no início do trabalho, tá? A gente vai fazer um ponto baixo aqui e a gente vai acabar que a gente vai ficar com os 16 pontos. Por que que eu faço isso? Para o nosso trabalho sempre seguir retinho aqui e seguir retinho aqui,
tá? Você vai ver que ele fica bem retinho. Aí, agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma correntinha e vai virar o nosso trabalho. Aqui, a gente vai ignorar novamente, né? Ignorar novamente. E agora, a gente vai voltar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Ponto baixo centrado. Lembrando que é ponto baixo centrado, tá? Ponto baixo centrado sobre ponto baixo centrado. Até o final. Eu vou fazer os meus aqui e eu já volto pra gente finalizar essa carreira mais uma vez. Finalizei, então, a minha carreira. Estou com 15 pontos, porque a gente ignorou o primeiro, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Agora, a gente vai fazer o último ponto. A gente vai fazer esse último ponto aqui em cima, ó. Tem esse Vzinho aqui, ó, tá vendo? E essa cordinha aqui. A gente vai pegar o centro dele, aqui, ó, tá vendo? E vai fazer o nosso último ponto baixo. Agora, a gente faz uma correntinha, vira o trabalho e volta fazendo a mesma coisa. A gente vai trabalhar assim por 14 carreiras no total, tá? Eu vou fazer aqui as minhas 14 carreiras bem certinho e volto para mostrar como é que tá e dar continuidade no trabalho. Se você ficou com alguma dúvida de como fazer, coloca nos comentários, eu vou estar te respondendo, tá bom? Terminei, então, as minhas 14 carreirinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, tá bom? 14 carreirinhas aqui. Essa aqui vai ser a base da nossa farmacinha. Agora, a gente vai dar a volta todinha no nosso trabalho com ponto baixo. A gente vai pegar, vai fazer uma correntinha aqui. E para cada carreirinha que a gente fez, a gente vai fazer um ponto baixo. Tá? Então, aqui nessa lateral, a gente tem que ter um total de 14 pontos baixos. Aqui nesse mesmo lugar, a gente faz uma, né? Porque já conta uma carreirinha. Aqui nessa segunda, a gente faz mais um. E assim, a gente vai fazendo um ponto baixo para cada carreirinha que a gente fez, tá? Eu vou fazer os meus 14 pontos baixos e eu já volto. Fiz meus 14 pontos baixos aqui na lateral, ó. Ficou assim, tá? Agora, a gente vai fazer uma correntinha e vai virar o nosso trabalho assim. Agora, a gente vai fazer um ponto baixo para cada pontinho de base desse. Esse lado aqui é aquele lado da correntinha, do início do nosso trabalho, tá bom? Então, a gente vai ter que ter cuidado aqui para tá achando onde que a gente vai colocar os pontos, tá? Ó, 1, 2, 3, eu vou fazer aqui os 14 pontos e eu já volto, tá? Aliás, aqui não é 14, né? Aqui é 16, desculpa. 14 aqui na lateral. Nos 16, vai ter que ter 16 pontos baixos aqui, tá bom? Fiz aqui, então, os meus 16 pontos baixos aqui, na extensão do meu trabalho. E agora, eu vou fazer aqui, tá? Agora, eu vou fazer 14 pontos baixos aqui, né? Faz a correntinha. Já aproveita para arrematar esse fio do início, vai deixando ele aqui, tá? E aqui a gente tem que ter 14 pontos baixos, tá? Que é o mesmo dessa lateral aqui, ó. Então, essas duas laterais aqui vão ficar com 14 e aqui em cima com 16, tá? Eu vou terminar essa lateral e aqui essa parte de cima e eu já volto pra gente tá terminando, então, a nossa base da farmacinha, tá? Finalizei, então, essa carreira, deu 14 pontos baixos nessa lateral, uma correntinha, 16 pontos baixos, uma correntinha, 14 pontos baixos, uma correntinha, e finalizei com 16 pontos baixos. Agora, a gente vai para a nossa última carreira da nossa base. A gente vai fazer um ponto baixíssimo para cada ponto baixo, tá? Um ponto baixíssimo, inclusive nas correntinhas, tá bom? Ponto baixíssimo, você pega o fio que vem do novelo, de trás da agulha, e tira tudo de uma vez, tá? Procura sempre deixar a mesma distância entre um ponto e o outro, para o nosso trabalho ficar mais certinho, tá bom? Deixa uma distância boa. Esse meu fio aqui, ele é com elastano, então, ele fica repuxado assim, tá? Mas depois, quando a gente for fazer a base, aliás, as paredes da nossa farmacinha, ele não vai ficar assim, tá? Ele vai ficar bem bonito. Eu vou fazer aqui, então, os meus pontos baixos, e quando eu terminar, eu volto pra gente fazer o arremate juntos, tá bom?
pra gente fazer um arremate bem bonito aqui, que fica um arremate invisível. Eu vou terminar os meus pontos baixos, aliás, pontos baixíssimos, tá? Vou terminar aqui, eu já volto. Tô terminando a minha carreira aqui de ponto baixíssimo. Aqui foi o nosso último ponto e aqui tem a correntinha. A gente vai fazer um ponto baixíssimo nessa correntinha também, tá bom? Faz um ponto baixíssimo aqui e agora a gente corta o fio que vem do novelo para fazer o nosso arremate, tá bom? Vamos cortar o fio que vem do novelo. Agora, vamos puxar o fio todo pra fora, assim, ó. Tiramos todo o fio, tá bom? Agora, a gente vai fazer o nosso ponto baixíssimo falso, tá? A gente vai utilizar uma agulha um pouco mais fina pra tá fazendo esse arremate. Dá pra usar também agulha de tapeceiro, mas eu acho mais fácil essa daqui. A gente vai ignorar esse último ponto aqui, a gente vai fazer um ponto falso em cima dele, tá? A gente vai pegar aqui, vai passar esse fio pra cá, que a gente vai estar imitando essa perninha de dentro, ó, aqui, tá bom? Agora, a gente vai fazer aqui, ó, essa partezinha aqui do ponto, tá? Vamos passar pra cá. A gente vai pegar por trás desse ponto aqui, ó, que a gente tá escondendo, ó, a gente vai passar por trás dele e pegar dentro da onde sai o fio, tá? Vamos puxar aqui pra trás também. Feito o nosso ponto baixíssimo falso. Dá uma soltadinha nele, pra ficar mais bonitinho assim, tá, ó. Você vai ajustando. Agora, a gente vai esconder esse buraco que fica aqui, tá bom? Esse buraquinho que fica aqui. A gente vai pegar e vai passar o fio por aqui e por dentro. A gente vai estar utilizando aquele ponto que a gente ignorou, tá? A gente vai passar o fio aqui por dentro, pra cá. Porque o nosso fio tem que sair daqui de dentro, de onde a gente ignorou esse ponto. Porque no final, ele vai acabar fazendo parte aqui, ó, dessa parte aqui, tá bom? Agora, a gente vem nesse último ponto aqui, passa por trás das duas perninhas e puxa ele pra baixo. Puxa ele pra baixo. Aqui. Agora, a gente imitou essa primeira perninha de cima aqui, ó, tá vendo? Agora, a gente vai imitar essa perninha de baixo. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai botar o fio dentro desse mesmo lugar aqui que a gente passou. Agora, a gente vai passar ele pra cá. Ele tá pra baixo, agora a gente vai passar ele pra cá, ó. Pega ele e bota lá pra baixo de novo. Ó, tá vendo? Aí, assim, a gente tampou aquele buraquinho que tinha aqui. Então, não dá pra ver onde a gente finalizou o trabalho. Nem aqui e nem aqui. Não dá pra ver. Agora, a gente vai tá arrematando esse fio aqui por trás, tá bom? A gente vai passar por dentro de alguns pontos ele, aqui pra trás, tá? Passa por dentro de uns 3, 4 pontos, o tanto que você se sentir mais segura. Aqui você pode estar usando, que nem eu falei, a agulha de tapeceiro, tá bom? Fica bom de usar também aqui, fica um pouco mais fácil, tá? Se você quiser. Até deixa eu pegar a minha aqui, espera um pouquinho que eu vou pegar a minha agulha de tapeceiro, só pra mostrar pra vocês como que é trabalhar com ela. Aqui. Aguenta aí. Aqui, voltei. Ó, eu tenho essa aqui que eu uso no crochê, pra fazer crochê com barbante, né? Pra fazer suplá, ou porta-copos, ou tapete, tá? Eu uso essa aqui pra o barbante, mas dá pra usar ela aqui também, não tem problema. Aqui. Tem umas de plástico também que dá pra comprar, que a de plástico ela é mais maleável, né? Quando você vai colocando dentro dos pontos. Ó, aqui ele fica mais fácil de estar utilizando essa agulha de tapeceiro. Você vai no aviamento da sua cidade, pede, eu quero agulha de tapeceiro, eles vão te mostrar essa aqui. Tem também de plástico, tá? Se você quiser. Ó, você vai passando por dentro aqui, ó, de alguns pontos. Aqui, por exemplo. Puxa ela. Passa aqui, vai passando o fio aí por dentro. Eu só não gosto quando engata ela, aí fica um pouquinho chatinho. Passei, tá bom? Agora, é só cortar essa ponta aqui, passa uma colinha e deu. Aqui é aquele arremate que a gente fez do final, que a gente foi fazendo os pontos baixos, foi passando o fio por dentro. Aqui também é só cortar, passar uma colinha também, tá? Aqui também.
E tá finalizada, então, a nossa base da nossa farmacinha, tá bom? Agora, o próximo passo é a gente subir as paredes. A gente vai começar subindo com a cor marrom, tá bom? Como no porta-algodão, tá? A gente começou subindo no algodão. Vai ser as mesmas quantidades de carreira, tanto no porta-fraldas, no porta-algodão, porta-cotonete. O porta-cotonete, tu pode fazer a mesma aula, tu vai fazer o mesmo pote. 2 potinhos iguais, tá? E as mesmas quantidades de carreira, tanto nas 4 peças. Porta-algodão, porta-cotonete, porta-fraldas e na farmacinha. São 4 carreiras de marrom, 2 de branca e depois 3 carreirinhas de amarelo, tá bom? Vamos lá, então, começar a nossa parede? Finalizado, então, os nossos arremates, e agora a gente vai começar a fazer a parede do nosso porta-fraldas, tá bom? Você pode começar em qualquer canto, pode escolher qualquer canto. É melhor fazer nos cantos, que daí as emendas, elas ficam invisíveis. Você não consegue ver. Se você fizer aqui, se a cliente estiver com o pote assim ou assim, acaba que dá pra ver. Então, se você fizer num canto, não vai dar pra ver as emendas, tá bom? A gente vai fazer ponto baixo em cima de cada ponto baixíssimo que a gente fez. Você escolhe um ponto aí que você queira, passa por dentro das 2 perninhas dele assim, pega o fio que vem do novelo, deixa um pedaço pra gente tá arrematando, tá? E agora a gente vai puxar pra cá, assim. Não deixa muito justo, senão o trabalho fica repuxando, tá? E fizemos uma correntinha. Esse é o nosso primeiro ponto. Agora, a gente vai aproveitar e arrematar já esse fio aqui, pra gente ter menos trabalho. Então, para cada ponto de baixíssimo, é um ponto baixo. Então, eu vou pegar aqui, de novo, coloco esse fio em cima também, pego o fio que vem do novelo e faço um ponto baixo, tá bom? A gente vai fazer assim por toda a volta, um ponto baixo para cada ponto baixíssimo, tá bom? Um ponto baixo para cada ponto baixíssimo. Eu vou fazer os meus pontos baixos aqui e eu já volto com vocês. Aqui nos cantos também, tá? É um ponto baixo para cada um. Vou fazer os meus e já volto. Minha carreira aqui. Aqui é sempre bom a gente estar ajeitando, né, os pontos para a próxima carreira ficar mais certinha. Então, você vai dando uma puxadinha, vai esticando assim, ó. Só não estica muito para não desmanchar, né, não esgaçar o ponto. Você vai sempre dando uma ajeitadinha, subindo o ponto assim, ó, tá? E agora, a gente vai fazer o nosso arremate invisível, tá bom? Você vai deixar essa cordinha um pouco menor aqui. Nessas perninhas aqui, ó, essas 2 perninhas, você vai botar a agulha e vai puxar esse fio aqui lá pra trás. Deixa ele um pouquinho mais justo, vai puxar ele lá pra trás. Deixa ele de ladinho assim. Agora, a gente vai trabalhar em ponto baixo centrado, da mesma forma que a gente trabalhou na base, a gente vai estar trabalhando aqui, tá? Aqui é o meu ponto baixo, nesse Vzinho. A gente vai colocar no meio. Aqui atrás, ele vai ter que sair no meio também, tá? Ó, aqui um lado, aqui outro e aqui a parte de cima do ponto. A gente vai encaixar essa argolinha dentro da agulha e vai puxar o fio lá pra frente, o fio que vem do novelo. Puxamos ele aqui pra frente, tá? E a gente faz uma correntinha. Esse vai ser o nosso primeiro ponto baixo centrado. Agora, a gente vai fazer um ponto baixo centrado, ó, aqui é o Vzinho, o centro dele é aqui, e a gente vai passar pro lado de cá. Aqui um lado, aqui o outro lado, e aqui a parte de cima. A gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto baixo de base, tá? Assim por toda a volta, sempre procurando deixar os pontos na mesma altura e na mesma distância um do outro, tá bom? Faz com calma, com paciência, não precisa ter pressa, coloca muito amor aí nesses pontos, tá bom? Sua cliente vai agradecer, vai gostar do seu trabalho, tá? E vai fazendo com calma aí. Eu vou fazer os meus aqui e já volto quando terminar pra gente finalizar mais uma vez. Finalizei a minha carreira aqui novamente, tá? Como eu sempre falo, você vai ajustando os pontinhos aí, vai arrumando, puxando pra cima eles, assim, pra deixar eles mais direitinho, né? Mais arrumadinho, tá?
E agora, a gente vai finalizar essa carreira novamente aqui. Vou finalizar mais uma vez com vocês, só para não ficar dúvida. Aqui nesse primeiro ponto, aqui, nessas duas correntinhas aqui, ó, de cima, a gente passa o fio lá pra trás, só que deixa ele mais justinho, né? Passa o fio lá pra trás, ficou a argolinha, esquece ela um pouquinho lá agora. Agora, a gente vai achar o centro do nosso ponto, botar essa argolinha na agulha. E pegar o fio que vem do novelo. Puxou pra frente. Faz uma correntinha e continua o trabalho. A gente vai trabalhar com 4 carreiras marrom, tá? Eu vou fazer mais 2 aqui. E a próxima cor que a gente vai trabalhar é a branca. Então, se você já quiser fazer suas 4 carreirinhas aí e já deixar o fio branco pra gente dar continuidade, tá bom? Vou terminar minhas 2 carreirinhas aqui e eu já volto com vocês. Então, pessoal, terminei as minhas 4 carreirinhas, tá? Na cor marrom. E o meu trabalho tá ficando assim, ó, tá? Se você quiser fazer um pouquinho maior, dá pra aumentar as quantidades de carreira, porque o trabalho vai ser o mesmo, tá bom? Aí, você vai aumentando as quantidades de carreira, se você quiser um pouco maior. Mas eu gosto desse tamanho, eu acho bem legal, tá? Esse tamanho vai caber shampoo, cabe escovinha de cabelo, cabe o termômetro, cabe uma variedade de coisas aqui nesse tamanho. Fica bem bom. Tá, ó. Agora, a gente vai trabalhar a cor branca. A gente vai finalizar a nossa carreira como a gente sempre finaliza, tá? Nessas 2 argolinhas aqui, a gente vai passar o fio pra trás. É como se fosse um fechamento de carreira normal, tá? Vamos botar a nossa agulha aqui no meio do ponto, enganchar o fio aqui. Agora, em vez de a gente pegar o fio marrom que vem do novelo, esse marrom a gente deixa aqui, já até pode cortar, deixa um pedaço pra tá arrematando, tá? E agora, a gente vai pegar o branco, tá bom? Deixa um pedaço assim, ó, na mão, pra tá arrematando. Pega o fio branco e passa pra frente, tá bom? Agora, a gente faz uma argolinha. E esse vai ser o nosso primeiro ponto da carreira em branco, tá? E aqui, você vai fazer até o final, vai continuar o seu trabalho por 2 carreiras, tá? Vão ser 2 carreiras brancas. 2 carreirinhas brancas. Tá? Eu vou fazer as minhas 2 carreirinhas aqui e já volto pra mostrar como é que ficou e pra gente dar continuidade no trabalho. Deixa eu dar uma dica pra vocês que às vezes eu coloco um pouco de fio dentro do meu trabalho, assim, ó, pra não ficar esticando o fio que vem do novelo, porque se o fio que vem do novelo trancou lá no novelo, o nosso fio vai ficar esticado e o nosso ponto não vai ficar bonito, vai ficar um ponto apertado, tá? Então, é uma dica, né? Pra mim funciona e você pode estar fazendo teste aí e ver se fica bom pra você. Eu deixo um pouco de linha aqui dentro, ó, que aí o fio fica mais folgadinho, fica mais solto, não corre o risco dele ficar trancado lá no novelo, né? E o nosso ponto ficar um ponto puxado, tá bom? É só uma diquinha aí pra vocês. Fiz, então, as minhas 2 carreirinhas brancas, tá? E ficou assim, ó. As 2 carreirinhas brancas. Agora, a gente vai finalizar a carreira, como a gente finaliza sempre, né? Da mesma forma, a gente vai finalizar aqui. E agora, a gente vai trabalhar com a cor amarela, tá? Deixa eu ajeitar aqui, só pra você ver de novo. A gente coloca ali, da mesma forma que a gente sempre finaliza a carreira, a gente vai fazer agora a troca de cor. Agora, a gente só deixa um pedaço aqui pra cá e corta, pra arrematar. Sempre lembra de arrematar uma pra cada lado, pra não ficar grossa a nossa carreirinha, tá? E agora, aqui, a gente vai deixar um pedaço pra gente tá arrematando aqui, tá bom? Agora, a gente deixa o fio que vem do novelo pra lá, coloca esse fio pra cá, segura assim, repara o barulho do caminhão, não, faz parte. Puxamos o fio amarelo pra cá, fizemos uma correntinha, tá? E agora, a gente segue fazendo, então, ponto baixo sobre ponto baixo, e a gente vai trabalhar 3 carreirinhas na cor amarela, tá? Eu vou fazer as minhas 3 carreirinhas aqui, quando eu terminar, eu volto pra gente dar continuidade no trabalho. Então, meninas, olha só, eu me deparei com uma situação aqui no meu trabalho e eu achei importante vir estar compartilhando com vocês. Como, às vezes, alguém aqui que está assistindo o vídeo é iniciante, então é importante a gente estar falando sobre isso, né? O meu fio, ele é residual e ele veio com umas manchinhas assim, ó, que não fica bonito no trabalho, tá?
e depois ele vem aqui com essa falha aqui, ó, tá? Aí, o que que a gente faz quando a gente se depara com um fio desse, né? A gente vai cortar a parte que tá estragada e vai fazer um arremate, tá bom? Daqui pra lá o meu fio tá bom, então eu corto essa parte aqui, tá? Deixo separadinha. E agora eu vou cortar um pedaço aqui do meu fio que tá estragado. Vou cortar aqui. Aqui tá bom. Cortei aqui. E agora, como é que a gente faz, né? Se eu cortei o fio, como é que a gente dá continuidade no trabalho? Aqui, a gente vai começar o ponto como se estivesse fazendo ele normal, tá bom? Agora, em vez de eu continuar meu trabalho com esse fio que tá estragado, eu vou pegar a ponta do novelo de volta, daquele fio bom, e vou fazer o meu ponto baixo com ele. Vou concluir o meu ponto baixo com ele. Dá uma puxadinha aqui e dá uma puxadinha no de baixo, tá? Aí, agora, a gente vai continuar o nosso trabalho, só que lembrando sempre de arrematar esses dois pedaços juntos, tá? A gente coloca ele aqui, ó. Coloca ele aqui, ó, tá? E a gente vai continuar fazendo nossos pontos baixos aqui. E vai... Esse fio aqui é o do começo, tá? Deixa eu cortar ele aqui. Pronto. Agora, a gente vai continuar o nosso trabalho normalmente, fazendo os pontos baixos, só que arrematando os dois fios junto. O que que você pode fazer? Pode dar um lacinho aqui, ó, um nozinho, pra você se sentir um pouco mais segura, de não ter medo de escapar, tá? Mas ele não escapa. E depois você pode também tá passando uma cola, tá bom? A cola pega 1000, ela é bem boa, é própria para artesanato. Aí você vai costurando ele aqui, ó, passando ele por dentro, arrematando ele, e vai fazendo o seu trabalho normalmente, tá? Achei importante passar essa dica aí pra vocês. Eu já volto quando as minhas 3 carreiras estiverem prontas. Terminei, então, as minhas 3 carreirinhas, e agora a gente vai fazer a nossa última carreirinha dessa farmacinha, tá? A gente vai finalizar a carreira aqui, igual a gente finaliza as carreiras sempre, tá? Da mesma forma. Só que agora a gente vai trabalhar com ponto baixíssimo, tá bom? Ó, a gente pega o fio que vem do novelo e puxa pra cá, tá? Agora, em vez de a gente continuar assim pra cima, que seria a carreira, agora a gente vai trabalhar aqui, ó, nessas carreirinhas, nessas duas argolinhas aqui, tá? Com ponto baixíssimo. Essa é uma carreira de acabamento, tá bom? Vocês vão ver a diferença depois, quando vocês fizerem os pontos baixíssimos, vocês vão ver a diferença que fica só assim e com um ponto baixíssimo. Fica muito mais bonito, tá bom? Ponto baixíssimo você vai puxar pra frente e vai tirar da agulha. Tem que procurar sempre deixar a mesma distância entre os pontos, pra ficar uma coisa mais uniforme, mais bonito, né? Então, faz com paciência, mede aí bem certinho. O que que eu faço? Eu puxo aqui e depois eu puxo pra cá, ó. Assim, tá bom? Procuro ver sempre se tá na mesma medida. Eu vou fazer aqui a minha carreira, você pode fazer até o final, tá? Quando chegar aqui, ó, eu volto pra gente finalizar juntas. Terminei a minha carreira de pontos baixíssimos, tá? Ó, ficou assim. Aí, a gente dá aquela ajeitadinha básica na carreira, dá uma ajeitadinha aqui, ó, dá uma dobradinha aqui nas laterais, ajeita, tá? Agora, aqui, ó, eu deixei pra fazer pra vocês não ficarem com dúvida. Aqui, ó, você vê que ainda tem um ponto e aqui tem mais um ponto e aqui tem onde a gente fez o fechamento. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer esse último ponto aqui e vou fazer aqui no fechamento também, um ponto baixíssimo, tá? Agora, a gente vai cortar o fio que vem do novelo pra gente fazer o nosso arremate, tá bom? Assim. Você vai puxar todo o fio pra fora, assim. Agora, a gente vai fazer um ponto baixíssimo falso. Aqui, ó, a gente vai unir esse aqui, tá bom? Vamos lá. Eu uso uma agulha mais fina, ou você pode estar usando uma agulha de tapeceiro, assim, ó. Essa aqui eu uso para o barbante. Quando eu faço suplá ou tapete, eu uso essa agulha aqui. Aqui, eu geralmente uso essa aqui mais fininha, tá bom? A gente vai fazer um ponto baixíssimo aqui, ó. Tá vendo que o ponto baixíssimo, ele passa aqui, ó. Aqui por trás, aqui por dentro? Então, a nossa função agora vai ser passar
esse fio aqui por trás. Então, a gente bota o fio aqui, ó, aqui, puxa ele pra cá, tá? Ó, a gente já imitou uma perninha aqui, ó. Já imitou uma perninha aqui. Agora, a gente vai imitar a outra. O fio tem que sair daqui de dentro, ó. Tá bom? Então, a gente vai passar o fio... Vamos pegar por trás aqui, ó, por dentro, que aí o fio vai ficar mais escondidinho ainda. Aqui, vamos achar o meio dele. Aqui, ó, aqui. Aí, a gente puxa lá pro outro lado. Só tem que cuidar pra não deixar muito apertado o fio. Aqui, ó. Sair no meio dele. Pra não deixar muito apertado, senão o ponto vai ficar, ó, muito apertadinho, né? Aí, a gente ajeita aqui, ó. Puxa um pouquinho. Tenta deixar ele mais parecido com os outros possível. Ó, tá? Nem dá pra ver. Agora, vamos fazer uma perninha aqui pra gente imitar essa parte de trás do ponto aqui, ó. Tá vendo que essa aqui ficou a parte da frente, agora faltou uma parte aqui atrás. Então, a gente vai tentar imitar aqui o mais próximo possível. Vamos botar ele por aqui, ó. Por aqui, tá? Só pra gente tentar deixar o mais parecido possível, pra gente não dá pra ver onde a gente finalizou nossa carreira. Ó, não ficou muito parecido, não. Vamos puxar daqui pra cá. A gente vai fazendo os testes, né? Ó, assim ficou um pouquinho mais parecido, né? Mas vou puxar ele pra baixo agora. A gente vai fazendo teste aí, ó, ao vivo e a cores. Deixa eu botar o fio, essa agulha aqui, que eu acho que vai ficar melhor agora. Aqui, vamos ver onde é que tá o nosso ponto. Aqui, ó, aqui. Vamos botar lá pra trás. Aqui, assim. Vamos ver como é que vai ficar. Opa! Saiu no lugar errado ali. Não deu muito certo. Vamos tirar aqui. Ó, vamos ter que fazer de novo, tá? Vamos fazer aqui. Ó, ficou mais ou menos parecido, né? Vamos ver se a gente coloca por aqui. Por aqui. Vamos ver como é que vai ficar o nosso teste de agora. Vamos ver se vai dar certo. É, deu. Ó, ficou mais ou menos parecido, né? Ó, quase não dá pra ver. Depois a gente dá uma ajeitadinha aqui, ó. Ajeita aqui, ajeita ali, arruma, estica, puxa. Conforme a gente vai mexendo, ele vai se bambeando todo, né? Que esse é um fio com elastano, então ele cede um pouquinho mais. Ó, tá bom? Finalizado aqui agora a nossa farmacinha. Eu vou passar por alguns fios, vou arrematar, tá bom? E agora a gente vai fazer o acabamento aqui com o couro e o biscuit. Eu já volto. Vamos fazer agora o detalhe da nossa farmacinha aqui, o detalhe em couro, tá bom? A gente tem esse couro aqui com essa furação aqui, tá? Mas você pode comprar sem a furação, não tem problema. É que como no dia que eu comprei, só tinha com furação, pra não deixar de comprar, eu precisava, aí eu comprei com furação. Mas como eu fiz nos outros vídeos, tanto no porta-fraldas como no porta-algodão, eu escondi esse furo com o biscuit, tá? Ou você pode também tá costurando ele aqui atrás, como a gente costurou na tampa, tá bom? Aí, você vai medir bem certinho aí onde você quer, tem que olhar o meio, tá? O meio da sua farmacinha, mede bem certinho ali pra você tá colocando a tira de couro. A tira de couro eu coloquei nos outros dois, no porta-fraldas e no porta-algodão, eu coloquei bem rente a nossa carreirinha branca, aqui, a nossa carreirinha branca. Tá? Então, vou medir aqui e eu vou medir mais ou menos aqui assim, ó. Quase chegando na carreirinha branca também. E vou cortar esse pedaço aqui pra gente tá colando, tá? Não tem uma medida exata, porque como a gente trabalha com fio de malha, fio residual, então nem sempre vai ficar na mesma altura, tá bom? Mas deixa eu medir aqui pra vocês, caso vocês queiram.
eu vou tá medindo pra vocês aqui, ó. Aqui ficou com 8,5 centímetros, mais ou menos, tá bom? 8,5 centímetros. A gente vai tá medindo aqui, tá bom? Ó, vai tá medindo aqui. Ver bem certinho o centro dele. E cola. A gente vai colar primeiro esse aqui, tá bom? A gente vai passar a cola aqui no couro, bem aleatório, não tem uma forma certa de passar, nada. Só pode distribuir bem aí, tá bom? Pode distribuir bem aí. Pode passar a cola pra colar bem. E agora, a gente vai tá colando o nosso corinho aqui, mais ou menos no meio. Aqui, assim, tá? Aperta bem aí, aperta bem, fica aí uns minutinhos segurando pra colar. Eu vou colar o meu aqui e já volto, tá bom? Peguei aqui o meu corinho, tá? Mais ou menos na mesma medida dos outros. Agora, a gente vai tá colando o biscuit. Assim, só passar uma cola aqui, tá bom? E colamos ali no corinho. Não tem mistério, não tem segredo, bem facinho. A gente mede bem, como eu deixei os furos pra frente, então a gente tem que encaixar o elefantinho bem certinho pra estar escondendo os furos, tá? Pra não aparecer os furinhos. Eu vou colar o meu elefantinho aqui e eu já volto pra mostrar como é que ficou o meu trabalho. Finalizei aqui o meu detalhe na formacinha, tá? Ficou assim, ó. Opa, aqui. Ficou assim, tá bom? Ó, ficou um maior charme, gente, essa formacinha. Ficou um tamanho excelente, tá bom? Cabe bastante coisa aqui dentro. E vamos fazer, então, agora a tampa da nossa formacinha. A gente vai começar com um nó corrediço. E a gente vai fazer 16 correntinhas, tá? 16 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. A gente ajeita bem certinho a correntinha, assim, pra não ficar torta, né? Nosso trabalho fica bem bonito, a gente deixa ela bem retinha, tá? A gente vai trabalhar agora com carreira de vai e vem, igual a gente fez no fundo, né? Na base da nossa formacinha. Só que agora, como a gente vai trabalhar a tampa, ela fica mais visível. A gente vai fazer a nossa primeira carreirinha aqui atrás, nesses pontos aqui, ó, tá? Aqui atrás, nessas correntinhas aqui, porque fica mais bonito. A gente vai ignorar a primeira aqui, ó, e vai começar aqui. No total, a gente vai ter 15 pontos baixos, tá bom? 15 pontos baixos. 1, 2, ó, você vê que depois a gente vai ficar com essa parte aqui pra crochetar, quando a gente for fazer a volta, tá? Fica mais fácil. Agora, aqui, ó, pega aqui, procura sempre deixar a mesma altura do ponto, tá bom? Eu vou fazer aqui os meus 15 pontos baixos e já volto pra gente continuar a fazer o nosso trabalho. Terminei a minha carreira, tá? Com 15 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer uma correntinha. Aliás, eu já fiz, deixa eu mostrar pra vocês aqui, acabei fazendo. Fiz aqui os 15 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A gente vai fazer uma correntinha e vai virar o trabalho. Na base da formacinha, a gente trabalhou com ponto baixo centrado. Mas o ponto baixo normal, ele fica mais bonito, tá? Então, a gente vai trabalhar agora na tampa ponto baixo normal, pegando essas duas alcinhas aqui, ó, tá? Porque vai ficar mais bonito o nosso trabalho. Como é a tampa, vai ficar bem aparente, ó, aqui, ó, tá vendo? Sempre procura deixar a mesma altura os pontos e a mesma distância um do outro. Aí, a gente vai voltar fazendo 15 pontos baixos. Um ponto baixo sobre ponto baixo. Ponto baixo sobre ponto baixo, tá?
Volta fazendo os pontos baixos até o final, aqui. Aqui. Esse vai ser o processo de toda a nossa tampinha. De todo não, né? Depois tem as carreiras de acabamento, claro. Tá? Vamos voltar fazendo aqui. E agora, o nosso último ponto nessa correntinha aqui, tá bom? Vamos conferir se deu certinho os 15 pontos baixos. Ajeita o teu trabalho aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, tá bom? A gente vai fazer uma correntinha e vai virar o trabalho. Vai continuar fazendo assim, tá? A gente vai trabalhar um total de 11 carreiras, tá? Um total de 11 carreiras, igual a essa. Vai 15, vira, mais 15, vira, tá? Eu vou fazer as minhas 11 carreiras aqui e eu volto pra gente dar continuidade no trabalho. Finalizei aqui as minhas carreiras, tá? Mas eu fui medir depois na farmacinha, ficou pequeno 11 carreiras, então eu fiz mais uma. Você faz aí mais uma carreirinha, vai ser no total 12 carreirinhas, tá? Agora a gente vai fazer a nossa carreirinha de volta, tá? A gente vai fazer uma carreira de ponto baixo por volta de todo o nosso trabalho. A gente vai fazer uma correntinha. Para cada carreira que a gente fez, a gente vai fazer um ponto baixo, tá? Então, cada carreirinha que a gente fez é um ponto baixo. Você pode fazer aí, tá? Aqui vai ter 12, tá? 12 pontos baixos. Aqui vão ser 14 pontos baixos. Aqui 12 e aqui 14, tá bom? Eu vou fazer os meus aqui, eu já volto pra mostrar pra vocês como é que tá ficando. Ó, eu fiz a minha lateral aqui com 12 pontos baixos, tá? Quando a gente chega aqui na pontinha, ó, a gente faz uma correntinha pra dar a volta, tá bom? Aí, aqui a gente volta fazendo um ponto baixo. Aqui, ó, lembra que a gente pegou as costas da nossa correntinha? Então, essa aqui é a nossa correntinha inicial, lá do começo, aquelas 17 correntinhas que a gente fez. 16, aliás. Aquelas 16 correntinhas que a gente fez estão aqui, ó. Então, agora a gente vai voltar fazendo ponto baixo aqui em cima dessa argolinha aqui, ó. Nessas duas pontas aqui, tá? Que aí o nosso ponto fica mais firme, não fica aqueles buracos, tá bom? A gente vai voltar fazendo 15 pontos baixos. Vai ter 15 pontos baixos aqui nessa parte aqui. E depois você vai fazer uma correntinha e vai fazer aqui os 14 pontos baixos, uma correntinha e 15 pontos baixos. Quando eu chegar aqui nessa ponta aqui, ó, eu volto pra gente continuar o nosso trabalho. Terminei aqui a minha volta de pontos baixos, tá? Agora a gente vai continuar o nosso trabalho aqui com ponto baixíssimo, que é a nossa última carreira. É a carreira de acabamento, tá bom? A gente vai começar aqui nessa correntinha aqui, a nossa primeira correntinha, tá? O ponto baixíssimo, você vai pegar o fio que vem do novelo e vai tirar ele todo de uma vez assim, ó. Não pega mais que nem o ponto baixo, tá? Uma vez assim. Botou aqui, ó. Pra cada ponto baixo, a gente vai fazer um ponto baixíssimo, tá? Assim. A gente vai fazendo assim por toda a volta. Lembrando sempre de deixar os pontos do mesmo tamanho, tá? Na mesma distância um do outro. Faz com paciência, com calma aí que dá certo. Tá bom? Vou fazer a minha carreira aqui de pontos baixíssimos e eu já volto pra gente fazer o arremate. Tô finalizando, então, aqui a minha carreira de pontos baixíssimos, tá? A gente vai pegar esse ponto aqui e essa última correntinha a gente vai fazer ela também com ponto baixíssimo, tá? A gente vai tirar todo o fio, vamos cortar o fio que vem do novelo e vamos tirar todo o fio assim pra fora, tá bom? E agora a gente vai fazer o nosso ponto baixíssimo falso pra gente fazer o arremate, tá bom? Vamos lá, a gente pega essa agulha aqui, ou essa, ou uma agulha mais fina também, pode ser, tá? Mas com esse fio aqui eu me adaptei bem com a agulha de tapeceiro, achei que ficou mais fácil. Não é com todos os fios que eu gosto de trabalhar, não. A gente vai finalizar esse último ponto baixíssimo aqui, ó, tá? A gente vai desconsiderar esse,
que a gente fez em cima e vai fazer um ponto baixíssimo aqui, tá bom? A gente pega as duas perninhas do ponto e passa o fio pra lá, assim. A gente vai estar imitando aqui, ó, essa perninha de dentro a gente já imitou, agora a gente vai fazer essa de fora. A gente vai pegar a agulha e vai passar o fio, porque o fio tem que vir pra cá, ó, tá vendo? Pra fazer a segunda perninha do ponto. Então, a gente vai pegar a agulha e vai passar o fio lá pra trás. Aqui pra trás, tá? Assim. A gente agora fez o nosso ponto falso baixíssimo, o ponto baixíssimo falso. Você vai ajeitando aqui, vai arrumando, tá bom? Agora, a gente vai fechar essa lacuna aqui, ó. Esse espacinho que ficou aqui, ó. Tá vendo que esse aqui é a nossa carreira de pontos baixos. E essa é a carreira de ponto baixíssimo. A gente vai fazer um ponto falso aqui. Eles, tá vendo que eles saem um de dentro do outro, ó? Aqui ele sai, ó, esse aqui sai daqui, esse aqui sai daqui. Então, a gente vai fazer esse ponto sair daqui. Aliás, daqui, ó, tá? A gente vai pegar esse ponto aqui, ó, que a gente ignorou, tá bom? Ó, a gente vai passar o fio por aqui, por dentro, tá bom? E a gente vai passar ele por aqui, ó. Por aqui por trás, ó. Por aqui. Tá vendo que eles ficam um por trás do outro? Ó, essa perninha saiu de lá, passou por trás do outro. Então, a gente vai fazer esse mesmo processo. Saiu daqui de dentro, vai passar por trás do próximo. Assim. Opa, ficou embolado aqui. Aqui. Vai ajeitando o fio aí, tá? Ficou meio escondidinho, mas não tem problema. Agora, a gente vai fazer a outra parte do ponto. Entrar por aqui, ó. Lá pra trás. Ó. Dá uma ajeitadinha aí, dá uma arrumadinha. Ficou assim, tá bom? Ó. Peraí, vamos tentar fazer ao vivo e a cores. Vamos tentar fazer diferente. Eu não gostei do jeito que ficou. E é assim mesmo, o fio de malha a gente sempre vai melhorando, né? A gente vai adaptando. Acho que a gente vai esconder esse ponto aqui, ó. Esse último ponto aqui a gente vai esconder ele, tá? Como a gente escondeu aqui de baixo, a gente vai esconder esse aqui. Vamos fazer em cima desse ponto. Esse ponto aqui vai sair e vai passar por aqui. Vamos lá. Vamos lá de novo. E é assim que a gente aprende, é assim que a gente aperfeiçoa. Não ficou bom, desmancha e faz de novo. Ó, tá vendo o movimento que esse ponto faz? Passa por trás desse e vem pra cá. A gente vai fazer a mesma coisa com o fio. Vai passar por trás desse último ponto, ó. Tá? Ó, escondemos a perninha de cima. Agora, a gente vai esconder essa perninha aqui. A gente vai passar o fio pra cá, ó. Por dentro. Tá? Ó. Escondemos o fio. Ele ficou enroladinho, mas a gente puxa e desenrola. Aí. Puxa pro lado de cá. Ó, ficou melhor, né? Bem melhor. Assim, a gente vai aprendendo e vai aperfeiçoando, tá bom? Se ficar alguma dúvida aqui no fechamento, você pode colocar aí nos comentários, que eu vou estar respondendo vocês aí, eu explico novamente se ficar alguma dúvida, tá? Mas aí assim, ó, não dá nem pra ver onde que finalizou a nossa carreira. Agora, a gente vai esconder esse fio aqui por trás. Vai passando o fio por dentro de alguns pontos aqui, ó. Tá? E depois a gente corta o fio e cola. Eu vou terminar o meu arremate, só não puxa muito para o ponto não ficar repuxado, né? Eu vou terminar o meu arremate aqui e volto pra gente continuar com os acabamentos da nossa farmacinha. Agora, a gente vai fazer o acabamento da nossa tampinha, tá? Para o acabamento, a gente vai precisar de palitinho de churrasco, tá? Esses assim, ó. Vamos precisar da agulha, da cola, a tesoura, pedaços de fio da mesma cor e uma tira de couro com furinho, tá bom? Agora, a gente vai começar... vamos colar primeiro esses palitinho de churrasco. Pra que é? Porque a nossa tampa, ela fica mole, né? Fica molinha assim, ó. Aí, o palitinho de churrasco, ele vai dar firmeza para o nosso trabalho, para nossa tampa. A gente vai corta essa ponta aqui para não ficar
perigoso, né? Mas primeiro a gente vai medir, ó. Você vai botar o palitinho assim, você vai medir ele, pra você saber onde que você vai cortar. A gente vai estar passando ele por dentro dos pontos, tá? Então, a gente marca mais ou menos aonde que a gente vai cortar o fio, ou, aliás, o palitinho, tá? Deixa eu ver se tá pegando bem na câmera aqui. Opa, não tava pegando. Aqui. Ó, a gente vai medir o palitinho, tá? Mais ou menos a gente vai estar cortando ele. Você marca aqui e aí você corta. Deixa eu ver aqui. Aí, tá bom? Você vai fazer isso nos 4 cantos, tá? Vai medir, vai marcar com a caneta e vai cortar. Deixa eu medir todos aqui. Deixa eu ver se tá pegando. Aqui. Ó, a gente vai estar passando por essa carreira aqui, ó. Então, você vai medir em cima dela. Tá? Aqui. Deixa eu medir o último. Aqui. Aqui por dentro. Tá? Aqui. A gente vai cortar esse palitinho aqui. 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 E o último aqui. Assim, fechou. Agora, a gente vai separar aqui pro ladinho. A gente vai estar passando esse palitinho aqui por dentro, ó. Um pouquinho, às vezes, um pouquinho chatinho de passar, mas esse fio, como ele tem elastano, não é tão difícil. Às vezes, com fio que não tem elastano, é um pouquinho mais chatinho de fazer. Mas você vai fazendo com paciência aí, tá? Tem que cuidar pra não aparecer do outro lado. Porque ele tem que ficar uma coisa discreta, imperceptível, o máximo possível, né? Porque como a gente é trabalho artesanal, então não dá pra ter aquele 100% porque é manual, né? É um trabalho artesanal, vamos dizer assim. Então, a gente vai passando aqui com calma, com paciência. Pega bem certinho os pontos. Se você quiser passar primeiro, deixar a pontinha pra ficar mais fácil pra passar, também pode deixar. Eu não gosto muito que a pontinha às vezes engancha no ponto e a gente não fica pegando nos pontos. Assim. Aproveitando pra conversar um pouquinho com vocês, tá? Deixa o seu like aí, se inscreve no canal. Eu tenho meu Instagram também, Ateliê Thalita Shimizu, se você quiser tá me seguindo lá também. Sempre posto conteúdo lá, algumas dicas, algum conteúdo, às vezes o meu dia a dia, tá bom? Ó, ficou escondido. Aqui, vamos ver, ó, ficou escondidinho também. Se não ficou, a gente vem aqui, ó, dá uma puxadinha, estica, puxa, arruma, tá? E agora, a gente vai pegar e vai colar essas pontinhas aqui pra ela não soltar, tá bom? Deixa eu ajeitar o meu aqui, eu já volto. Aqui, coloquei todos os 4, nos 4 cantos, tá? Ele não fica 100% invisível, porque, que nem eu falei, é um trabalho artesanal, não é uma máquina que tá fazendo, né? É um trabalho artesanal, tá bom? Aí, você pode estar colocando um pinguinho de cola, eu uso a Pega Mil, que ela é boa, pra ele não tá escapando daqui, tá bom? Pode estar colocando nos 4 cantos aí. Aqui, vai colocando. Espera secar, tá? O melhor é esperar secar, pra depois continuar fazendo o trabalho. Aqui. Agora, a gente vai fazer a alcinha.
o que me sucedeu com as minhas alcinhas? Eu vou compartilhar com vocês aí, que aqui é a vida real. Eu pedi pro meu esposo estar comprando as alcinhas e eu esqueci de passar para ele a medida da alcinha, né? E acabou que ele pegou uma alcinha muito grande. E essa alcinha aqui só tem na cidade vizinha, aqui, tá? Aí, o que a gente resolveu fazer? Cortar. Solução pra tudo, né? A gente só não tem solução pra morte. Pro resto, a gente tem solução pra tudo. Aí, a gente cortou essas pontas aqui, ó, tá? E eu fiz um furo com a tesoura. E depois, vocês vão ver que nem vai dar pra ver isso aqui depois. Porque a gente vai estar utilizando o fio da mesma cor, o próprio fio vai esconder isso aqui, nem vai dar pra ver, tá? Então, assim, a gente solucionou o problema, para não precisar estar indo lá na outra cidade de novo e atrasar o vídeo de novo pro canal, e assim a gente resolveu o problema, tá bom? Eu gosto de compartilhar com vocês aqui, porque não precisa esconder as coisas, né? É bom que aí vocês já vão vendo, se vocês passarem por isso também, já tem um histórico aqui pra vocês, pra estar ajudando vocês, tá? A gente vai fazer o quê? A gente vai estar passando o fio, ó, aqui, pro outro lado. E a gente vai costurar, tá? Vou puxar aqui, ó, vê que nem dá pra ver. Ó, a cola sujou. Não dá pra ver, ó, fica imperceptível, tá bom? A gente vai fazer um X aqui e um X aqui. Vai estar costurando aqui em cima, dos dois lados, tá? Vai estar costurando dos dois lados, deixa eu passar pra cá. Aqui, deixa eu passar pra cá. Vamos ver se dá pra ver bem na câmera aqui. Vou passar pro outro lado. Um pouquinho chatinho de puxar, mas no fim dá certo. Ó. É um jogo de paciência. Ali, ó. Tá bom? Você vai passar pra cá. Você mede bem certinho aí o meio, tá? Ó, o meio da sua peça. Onde você quer que fique aí. Aqui, no caso, tem que ser o meio aqui, né? Olha bem. Se precisar, usa uma fita métrica, tá bom? Aqui, ó. Vamos ver aqui. 16. Aqui. Tá bom? A gente vai passar o fio lá pro outro lado. Se não ficar certinho, desfaz e faz de novo, tá? Deixa eu fazer diferente aqui. Passar esse aqui pra lá. Depois a gente amarra lá do outro lado. Aqui. Passa pro outro lado, ó. Aqui, ó, passei pra esse lado aqui, tá? Pro avesso. Eu nem esperei a cola secar. Deixa esse aqui e agora a gente vai passar lá pra frente de volta. Pra gente fazer esse outro ladinho aqui. Deixa eu puxar o lado oposto aqui, assim. Depois a gente vai costurar aqui atrás. Aqui. Agora a gente vai subir aqui, ó, no outro ponto. Assim. Nesse ponto aqui. Deixa eu passar a medida pra vocês da medida que tem que ser a alcinha, tá? Ó, 24 centímetros, mais ou menos. Pode ser um pouquinho mais, tá bom? Mas aí quando você for comprar, daí você já compra a alça certinho, de 24 centímetros. Pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais. Mais ou menos 24 centímetros. E agora a gente vai passar lá pro outro lado de volta, aqui. Pra você não passar o mesmo aperto que eu, né? Aí, ó, ficou um xizinho. Coisa mais fofa, né, gente? Olha isso. Eu sou apaixonada nesse kit. Agora, a gente vira aqui e aqui a gente vai costurar, tá bom? Faz um nozinho aqui, ó.
Costurar, aliás, a gente vai arrematar, ó. Aperta bem, ó, ficou assim. Agora, a gente vai esconder esse fio por dentro de alguns pontos aqui, como a gente sempre faz nos nossos arremates, tá? Aqui. Se vocês tiverem alguma sugestão também do que vocês querem estar assistindo no canal, vocês podem estar colocando nos comentários. Ah, eu gostaria do passo a passo disso. Tá? Eu vou estar ensinando também aqui no canal amigurumi, crochê tradicional. Quando você aprende a técnica do crochê, você consegue fazer várias coisas com a mesma técnica, tá? Então, eu vou estar ensinando aqui no canal. O próximo kit que eu vou estar ensinando é muito lindo, gente, é muito lindo. Vai ser um kit higiene, mas também vai ser a decoração do quarto de uma cliente minha. No tema borboleta, ó, o spoiler aí, tá? O tema borboleta. Então, eu vou estar ensinando a fazer o kit higiene, vou estar ensinando a fazer uma bonequinha também de amigurumi, no tema borboleta, vai ser muito, muito lindo. Fica ligado aí no canal, se inscreve, ativa os sininhos de notificações para você ficar sabendo quando eu lançar o vídeo, né? Tá bom? Me segue lá no Instagram também, lá no Instagram eu tô sempre postando as novidades, quando eu vou lançar, o que eu vou lançar aqui no canal, tá? Então, é importante você tá me seguindo lá no Instagram também. Agora, a gente vai olhar se pra ficar bem retinho, né? Tem que ficar bem retinho junto com o outro, rende com o outro. E a gente vai fazer o mesmo processo, tá? A fazer aquele xizinho aqui e arrematar aqui atrás. Eu vou fazer o meu outro lado pro vídeo não ficar muito longo. Eu vou fazer o meu outro lado aqui e daqui a pouco eu volto com vocês. Pessoal, eu voltei aqui pra mostrar um detalhe pra vocês, tá? Eu fui colocar a minha tampa na farmacinha e ela tinha ficado muito mole aqui no meio. Então, eu resolvi colocar mais um palitinho aqui no meio, tá? Depois a gente corta aqui e cola as pontas. E também, na hora de colocar ele em cima, eu vi que ele tinha ficado muito grande pra farmacinha, né? E aí, eu lembrei que a gente tinha puxado ele pra tá colocando os palitos. Então, eu resolvi ajustar ele aqui, apertar os pontos de novo, sabe? Ajeitar os pontos novamente. Então, se a tua tampa ficou grande pra tua farmacinha, pode ser porque tu tenha esticado a tampinha pra colocar os palitos, tá? Então, depois você só dá uma ajeitadinha ali, ó, uma ajustadinha, que ela fica bem certinha. Não sei se vocês conseguem ver aí na câmera, mas ela fica bem certinha, tá? Nas quantidades de pontos e carreiras que eu passei pra vocês ali. Agora, eu vou cortar essa aqui, tá? E tá finalizada a nossa tampinha da nossa farmacinha. Ó, ficou um maior charme, gente, essa farmacinha. Ficou um tamanho excelente, tá bom? Cabe bastante coisa aqui dentro. E tem a tampinha aqui também, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu comentário aí, seu like, tá bom? Tem o meu Instagram também, Ateliê Thalita Shimizu. Segue lá. Lá eu sempre posto novidades também, coisas do meu dia a dia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Muito obrigada por crochetar comigo. Se você gostou, curta, comenta e compartilha. Para mais vídeos, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.